Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa terça-feira e a gente vai falar bastante sobre a venda da Vasco SAF. O presidente Pedrinho falou no Conselho Deliberativo, a gente vai trazer para vocês detalhes sobre esse assunto. Lembrando que não é só o Evangelos Marinax que tem interesse na compra da Vasco SAF. Existem outros investidores, muitos se falam em mais três. Existe o Andrea, que é dono do Sampdoria, né, que com certeza vem com um grupo para tentar fazer essa compra. Existe um fundo árabe, segundo algumas informações, e também um terceiro que pode ser até mesmo brasileiro. A gente está falando sobre investidores, possíveis compradores da SAF do Vasco. Mas antes a gente vai falar também sobre a partida contra o Atlético Mineiro amanhã, que é importante para o Vasco se sacramentar na Copa Sul-Americana. O Vasco joga em casa, o Atlético Mineiro perdeu o título para o Botafogo, também está com a moral lá embaixo, não está com a bola toda, e a gente vai encontrar aí duas equipes bem abatidas se enfrentando em São Januário com ingressos esgotados. Vamos falar muito sobre isso, beleza? Mas antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E você que gosta de palpites esportivos, ó, vai lá embaixo no primeiro comentário fixado, clique no link da Estrela Bet. A Estrela Bet é patrocinadora do nosso trabalho, ajuda o Vasco pra caramba patrocinando também em outras modalidades e te dá 500, é isso mesmo galera, R$ 500 de bônus para você amanhã fazer o seu palpite para o jogo entre Vasco e Atlético Mineiro, hein? Eu acho que vale a pena, hein? Dá para fazer aquela pratinha, beleza? Então corre lá. Primeiro comentário fixado, a Estrela Bet é patrocinadora do nosso trabalho. Fechou? Solta a vinheta, bora pro vídeo, vamos falar bastante sobre as últimas informações do Vasco. Em reunião no Conselho Deliberativo, o presidente Pedrinho externou as negociações com Evangelos Marinax e também com outros investidores. A informação vem do Juninho, né, do Machão da Gama, e a gente está observando toda essa movimentação do atual presidente do Vasco, que comanda, né, o futebol do clube, que comanda a SAF por ser o único sócio apto a isso. E quando eu falo sócio apto é porque a 777, que era majoritária, não cumpriu com muitas das suas obrigações e acabou caindo, quebrou, acabou a 777. E por conta de uma dívida alta com a ICAP herdou, entre aspas, as ações da Vasco SAF. Existem ações sob júdice, né, na arbitragem, na FGV, e a gente observa essas negociações avançarem nos últimos dias. A situação envolvendo a negociação com Evangelos Marinax é uma situação que envolve muito o calor da torcida. Por quê? Porque é o nome que mais se externou nos últimos dias e existe uma comparação com figuras enigmáticas no Vasco. Óbvio, a situação envolvendo o investidor parece ser inevitável para o presidente Pedrinho. Parece que para o Vasco sair dessa situação caótica, difícil, o Vasco vai precisar sim de um investidor, de um sócio para gerir ali a SAF do clube. Então, observando a situação envolvendo as últimas procuras, principalmente agora, né, o torcedor já está ficando com ansiedade para esperar a tão esperada entrevista na Sky Sports do grego magnata Evangelos Marinax. Mas existem outros interessados. O dono da Sampdoria, o Andrea, também observa o Vasco, deve ser um dos empresários que negociam ali a situação com o Pedrinho, né, o dono, ex-dono do Leeds United e agora da Sampdoria da Itália, que não trabalha sozinho e sim com um grupo, e existem também outros interessados. Muito se fala em fundo árabe, outros falam em empresários norte-americanos, enfim. O Vasco hoje é um atrativo muito grande no mercado. Muito se faz por conta da credibilidade que o presidente Pedrinho vem trazendo, né, nos últimos meses. Isso é fato. Isso é fato. Ninguém faria negócio com a gestão passada. Isso é fato. E quando a gente vai falar de gestão passada, eu vou nominar aqui Jorge Salgado, Osório e entre outros que passaram, senhor Alexandre Campelo, fizeram do Vasco, tá, uma perda de credibilidade enorme. E isso não é achismo, isso é fato, até mesmo para o torcedor.
O sócio torcedor, caiu, voltou a crescer agora com a volta do Coutinho e a credibilidade que o Pedrinho traz, né, com a sua gestão diante de cenários como esse. A partir do momento que o Pedrinho aciona que vai sim vender a SAF do Vasco, com certeza ele entende o óbvio. O Vasco não consegue mais por conta de gestões lá atrás que acabaram com o equilíbrio financeiro e estrutural do clube a manter-se sozinho. E o torcedor que não suporta mais processos, reconstruções, trabalhos a longo prazo, não tem como mais você não ter outra saída. A saída vai ser a venda da Vasco SAF. Então, o Pedrinho entende isso, passa isso para o Conselho Deliberativo, fala sobre essas questões da negociação, tanto com o Marinakis, mas também com outros investidores, e parece que a saída do Vasco para termos aí um futuro, né, diante de um movimento no Brasil que deu certo, que vem dando certo e não precisa de muito, né, o John Textor transformou aí o Botafogo de uma equipe que ia fechar as portas, que ia acabar em campeão da Libertadores e possivelmente campeão brasileiro, né, nessa próxima rodada, né, diga-se de passagem. E tem gente ainda que fala que o modelo não dá certo. Enfim, existem ainda essas pessoas. Respeito a opinião de todas elas. Respeito a opinião. Mas em números não tem como discutir. 2 mais 2 sempre vai ser 4, tá? Então, fica aí o recado e agradecer ao Pedrinho pela credibilidade que vem passando pelo mercado e aí traz mais de um investidor. Para, claro, assim que as propostas chegarem, o Pedrinho, de forma transparente, vai mostrar ao Conselho Deliberativo, vai mostrar ali todas as propostas para analisarem todos ali a melhor e acionar para votação, beleza? Então, esse é o processo mais democrático até então. Então, agradecer aí a gestão Pedrinho pelo belo trabalho que vem fazendo. Óbvio, tem situações que nós não concordamos. Campo e bola, muitas das vezes, janela de transferência, muitas das vezes. Eu não estou elogiando aqui a gestão por conta disso. Estou elogiando a gestão na questão envolvendo a venda da SAF do Vasco e que se faça o mais breve possível. Bom, o Vasco enfrenta o Atlético Mineiro amanhã em São Januário. Os ingressos já se esgotaram, acabaram, não tem mais ingresso e a gente observa, né, o Vasco com a moral lá embaixo, né, um elenco com a moral lá embaixo, e o Atlético Mineiro nem se fala, né, completamente destruído psicologicamente por conta aí da perda da Libertadores, perdeu a Copa do Brasil para o Flamengo e agora acumula mais uma perda, né? Então, observando esse cenário, o Atlético ainda teve a questão da logística, né, vai ter que chegar no Rio, viajar, se hospedar, o Vasco paradinho ali em casa treinando, deve ter um pezinho na frente, né? Apesar que essa equipe do Vasco não tem condição nenhuma mais psicológica, desportiva ou até mesmo de performance de ser uma equipe. Essa acabou, essa não dá mais, esse elenco não funciona e claro, teremos que ter uma reformulação gigante para 2025, seja com SAF envolvendo um novo investidor ou da forma que está sendo administrado através do presidente Pedrinho. A reformulação é inevitável, não tem condição nenhuma de manter da forma que está. Então, o Vasco enfrenta o Atlético Mineiro amanhã no Caldeirão, a gente vai estar com o São Januário lotado, um jogo que o Vasco pode somar 47 pontos e já confirmar a vaga na Copa Sul-Americana. G8 pode esquecer, não dá mais, não tem como mais. Matematicamente até tem, mas tem que ter uma combinação de resultados absurdas para o Vasco conseguir essa vaga. E o Vasco não vai conseguir porque vai passar dificuldades contra o Atlético Mineiro, com toda certeza, porque esse elenco já não tem nenhuma perspectiva de melhora. Já chegou no teto, já cansou. O torcedor já não suporta mais, vai estar lotando São Januário, entre aspas também, né? Apesar de todos os ingressos esgotados, a administração desses ingressos ela é patética, né? São Januário, com espaço para mais de 20 mil pessoas, fica com 18, 17, 18, 17, e isso é um absurdo, né? Então, é uma coisa que também tem que rever para a próxima temporada, enfim, respeitar sempre o sócio e o torcedor. Queria saber a sua opinião acerca disso. Vai lá nos comentários, a gente daqui a pouco volta com mais informações. E claro, né, meio-dia a hora do Vasco. Fechou? Forte abraço, saudações vascaínas.